Fala moçada, beleza? Bom, hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre o tema da sociologia de Emile Durkheim. Gostaria já de atentá-los para a resolução das listas, né, que eu também enviei, e atentar também para estudar em outras plataformas, aproveitar aí no YouTube, nas apostilas de vocês, para também resolver questões. Não basta apenas a videoaula, né? Precisa a gente sempre complementar. Bom, falaremos então da sociologia clássica e funcionalista de Emile Durkheim. Vamos lá. Bem-vindos à Matrix. Primeiro tema importante é que Emile Durkheim ele funda a sociologia como uma ciência. Isso significa considerar que a sociologia ela se torna uma ciência acadêmica a partir da obra dele e não a partir da obra do Auguste Comte. Outro ponto relevante é que o Emile Durkheim deu um tratamento sociológico para a sociologia muito inspirada dentro das ciências da natureza, então principalmente da biologia, né? Isso fica muito evidente nos conceitos utilizados por ele, como anomia social, como patologia, que são conceitos derivados dessas ciências naturais, beleza? Bom, primeira coisa importante é o seguinte: o Durkheim publicou algumas obras, né? Eu trouxe elas aqui, tirei aqui da minha biblioteca pessoal. O livro da Divisão do Trabalho Social, de 1893, que é uma obra, a primeira grande obra dele. Depois, As Regras do Método Sociológico, que é um livro que eu diria assim, Emile Durkheim, de um modo geral, ele vai trabalhar com as categorias mais clássicas do seu pensamento, fato social, etc. E o livro O Suicídio, né, que é a obra clássica dele, onde ele vai tratar o fenômeno do suicídio de 3 variadas formas. Bom, de um modo geral, é preciso salientar que Durkheim ele tem como método, né, o funcionalismo. Então vamos entrar aqui no tópico 1 da aula, método funcionalista, que trabalha evidentemente categorias específicas que entende a sociedade como um conjunto vivo de instituições que estão integradas. Conjunto vivo de instituições que estão integradas. Então a sociedade para ele é esse conjunto, né? E curiosamente a sociologia ela é a ciência que estuda essas instituições, mas estuda as instituições como? Entendendo a sua gênese, que é o seu surgimento, e o seu funcionamento, a sua origem e funcionamento. Então, é diante desse quadro, né, que a sociologia de Emile Durkheim irá produzir, na verdade, uma composição bastante interessante, né? Durkheim trata esses temas muitos relacionados a questões relativas a 3 grandes jeitos ou formas que a sociedade pode estar. A coesão social, que seria o estado de compreensão, de funcionamento coeso dessa sociedade. Então as instituições funcionam bem, o corpo social funciona bem, então nós estamos regularmente funcionando. Ao mesmo tempo, você tem uma sociologia que trabalha a categoria de patologia, patos, doença, né, sentimento e tal. E curiosamente a falta de vamos usar um conceito melhor aqui, uma falta de coesão, mas uma falta de organização dessas instituições sociais, perfeito? E por fim, o último ponto, a sociedade que está em anomia, e seria uma ausência completa de organismo social. Então, estados anômicos seriam em épocas de mudanças bruscas de sociedade que não funcionam regularmente porque não tem instituições. Patologia é diferente de anomia, porque patologia significa a instituição que não funciona. Já a anomia é quando existe a instituição, né? Desculpa, é quando não existe a instituição, então é uma ausência completa de normas. Nessa maneira de entender a sociedade como organismo vivo, integrada, ele também definiu, parte 2 da nossa aula, o método de pesquisa. O método, como o próprio Emile Durkheim trabalha, são os fatos sociais, fatos esses que são sui generis. Eu preparei um material aqui que trata especificamente dessas definições do Emile Durkheim, e faço até questão de ler para vocês terem uma noção como é que ele define o fato social, para a gente tirar as características, tá bom? Desses fenômenos, né, que ele vai chamar de fatos sociais concretos ou sui generis. Vamos lá? Durkheim, então, assim define, abre aspas, tirado lá do livro As Regras do Método Sociológico. Fatos sociais consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos se impõem a ele.
Por conseguinte, eles não poderiam se confundir com os fenômenos orgânicos, ou seja, fenômenos biológicos, já que consistem em representações e em ações, nem com fenômenos psíquicos, aos quais só tem existência na consciência individual e através dela. Esses fatos constituem, portanto, uma espécie nova. E é a eles que deve ser dada a qualificação de sociais, ou seja, a definição de fato social dele é bastante curiosa, né? Porque se distingue então de outros fenômenos. Então, só podem ser fatos sociais fenômenos concretos, beleza? Fenômenos sociais. É assim que Durkheim então coloca 3 características fundamentais dos fatos sociais. Eles são exteriores ao indivíduo, porque eles não dependem da nossa vontade pessoal. São gerais, porque são fenômenos comuns, acontecem em vários espaços ao mesmo tempo. Coercitivos, na maneira em que eles impõem sobre a consciência individual certas normas e valores. Então, por exemplo, a moda, o casamento, a violência, a educação, tudo isso são fatos sociais. Concretos, porque eles são permissíveis de ser analisados, né, e de ser identificados. É diante desse quadro que a gente pode criar uma divisão de 2 níveis. Os fatos sociais eles podem ser normais ou patológicos. Normais porque eles não extrapolam os limites dos acontecimentos mais gerais de uma sociedade. Então, são os valores de uma maior parte de uma sociedade. Então, fato social normal, por exemplo, ir num supermercado, certo? Normal. Patológico, aquilo que está fora da moral vigente. Então, vamos imaginar uma pessoa que sai nu na rua. Isso é um fato patológico. Então, são considerados transitórios e excepcionais. Uma época de quarentena como a nossa é muito excepcional, a gente não é acostumado com isso. Não é à toa que nós estamos aqui sofrendo pra caramba, né, diante desse quadro aí, né, de problema social, beleza? Terceiro tópico da nossa aula é a concepção dele de solidariedade orgânica e mecânica. Eu gostaria de muita atenção agora. Na sua pesquisa, né, chamada da Divisão do Trabalho Social, esse livro de 1893, o Emile Durkheim trabalhou a maneira pela qual as sociedades estão integradas, em maior ou menor grau. Então, por exemplo, solidariedade mecânica, que é o nível de integração das sociedades antes do capitalismo, e a orgânica a partir da sociedade. Desculpe o corte aí. Então, segundo nível, orgânica, né, que seriam as sociedades complexas. É interessante salientar que a solidariedade mecânica ela tem 5 características, vamos nelas. Sociedade tradicional, né, baseada na honra. Pré-industrial, então ela é anterior à sociedade industrializada, do capitalismo industrial. É uma sociedade que tem semelhança nas funções, que os indivíduos exercem funções muito parecidas. É simples no sentido de que são poucas classes sociais e tem uma baixa divisão do trabalho. Os indivíduos exercem, né, funções bastante comuns e essas funções semelhantes têm uma pouca divisão do trabalho. Então, se a gente pegar a Idade Média como exemplo, você tem ali servo da gleba, você tem nobres, você tem clérigos, né, que cumprem funções diferentes, porém simples, poucas funções. Já a solidariedade orgânica está relacionada à sociedade moderna e capitalista, né, diversificada, industrializada, onde tem uma especialização de funções. E uma alta divisão do trabalho justamente porque ela está relacionada a uma sociedade que tem muitas divisões entre os indivíduos e suas funções. Portanto, isso está relacionado ao nível de integração das sociedades humanas, beleza? É isso, eu vou ficar por aqui, tá em 3 tópicos. Na próxima semana a gente volta para mais temas e um grande abraço para você e bons exercícios. Resolva com cuidado. Abraço, moçada.